Muito bem, pessoal, então nesta aula de hoje vamos estar explicando para vocês o movimento operário do Brasil que começou lá no início do século XX. Não tinha leis que amparasse ou que regulamentasse o trabalho no Brasil. No início do século XX não tínhamos leis que amparassem ou que dissesse assim: os trabalhadores da fábrica tal vão trabalhar 8 horas, os trabalhadores irão trabalhar 10 horas. Não tinha leis naquela época. Então, esses movimentos operários que começaram no Brasil no início do século XX, que nem mostra essa passeata aqui, lá em 1917 no Brasil. Essa aqui foi a maior greve que nós tivemos no Brasil em 1917, onde que os trabalhadores, após muitas reivindicações, eles resolveram fazer uma greve no Brasil, uma greve geral. E aí parou praticamente São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes capitais, que na época eram as mais populosas, pararam nessa greve geral. Aqui também tem algumas charges da época, das assembleias que estavam acontecendo. Então esse movimento trabalhista, atualmente, os trabalhadores possuem direitos e leis de amparo, atualmente. Mas nessa época aqui não existiam leis. Então nós só temos leis hoje graças ao trabalho, à dedicação desses trabalhadores daquela época, a luta deles daquela época. Entenderam? Porque é importante também você estudar a história, porque é somente estudando a história que você vai saber por que você tem direitos hoje. Então, não possuem direitos de amparo, entretanto, esses direitos não foram adquiridos de forma passiva, de forma fácil, não foi feito assim, de forma passiva, foi através de muita luta. O movimento operário, em suas origens, ela teve início na Europa, durante a Revolução Industrial, no final do século XVII e XIX. Então, esses trabalhadores daquela época lá, do período da Revolução Industrial, eles já lutaram para ter essas conquistas que são os direitos trabalhistas. Nessa época aqui do século XVII ou século XIX, os trabalhadores trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. Imagine você levantar às 5 da manhã, começar a trabalhar às 6 no teu serviço e parar só às 8 da noite. É fácil, Você parar e trabalhar às 8 da noite, daí ir para casa, praticamente para dormir, para daí no outro dia levantar cedo novamente, para daí trabalhar. Então você vivia só para trabalhar naquela época, não tinha leis que amparassem, Então, o que esses trabalhadores daquela época reivindicavam? Melhoria das condições de trabalho, menor carga horária, assistência ao trabalhador em casos de doença ou de acidente, assistência ao trabalhador, moradia, educação, alimentação e saúde, que são o mínimo, ao movimento operário brasileiro. No Brasil, o operariado se formou por trabalhadores de regiões pobres e imigrantes italianos, alemães, japoneses e poloneses que chegaram ao Brasil no final do século XIX e início do século XX. E esses imigrantes aqui, eles trouxeram para o Brasil muitas trouxeram teorias. Por exemplo, a teoria do socialismo científico e do socialismo teórico, utópico, socialismo utópico e do socialismo científico,
e também o anarquismo, que é outra teoria, né? Nesse período do início do século XX, no Brasil não existiam sindicatos. Então esses trabalhadores, eles fizeram as primeiras ligas operárias no Brasil. As ligas operárias eram tipo sindicatos que nem hoje atuam, né? Só que era diferente, as ligas operárias, né? As sociedades de resistência. E aqui se percebe pelas imagens os trabalhadores daquela época, né? São fotos reais, né? Fotos daquela época. Aí nós temos as primeiras manifestações que, apesar das rivalidades entre estrangeiros e brasileiros, porque existiam rivalidades, os brasileiros que aqui viviam, eles não gostavam muito dos imigrantes que vinham para cá. Por quê? Porque eles, os imigrantes chegavam no Brasil já sabendo trabalhar nas fábricas, horário e tal, já conheciam dessa ocupação, desse trabalho de fábrica. Já o brasileiro, ele tinha que aprender muita coisa. Então o Brasil, o povo brasileiro tinha aqui uma rivalidade, né? Uma rivalidade com os estrangeiros que chegavam ao Brasil, com esses imigrantes, né? E aí formou-se, com essa junção do trabalhador brasileiro com o estrangeiro, formou-se os movimentos operários. Em 1906, lideranças anarquistas organizaram o primeiro Congresso Operário Brasileiro para lutar pela jornada de 8 horas, em 1906. Lutar por 8 horas de trabalho. Então vocês vejam que a luta era grande deles, né? Porque não tinha um regulamento, não tinha lei que amparasse o trabalho deles. E aí, no dia 1º de maio do ano seguinte, ocorreu então uma grande greve. Em 1907, então, o governo reagiu, reprimiu esse movimento dessa greve, né? E pegou e deportou os imigrantes. Alguns imigrantes que participaram daquela greve foram deportados, quer dizer, foram expulsos do país. E aqui a greve de 1917, que eu falei para vocês antes, que foi a maior que teve no Brasil nesse período, que foi iniciada em São Paulo, depois se alastrou por outros estados brasileiros. Os trabalhadores exigiram então o fim de condições desumanas de trabalho, paralisaram então mais de 90 fábricas em São Paulo. Esse episódio então foi marcado por muita violência, né, entre os operários e a polícia. Mais de 200 pessoas morreram nessa greve geral de 1917. Aqui então está mostrando então essa foto aqui, que é a foto da época, de 1917. Os patrões, após essa manifestação aqui, os patrões concordaram em atender as reivindicações dos grevistas, líderes do movimento, e demitiram então esses líderes. Mais de 200 mortos aqui, dos dois lados, entre policiais e trabalhadores, foram mortos. Terminada a greve, os empresários passaram a perseguir e a demitir os principais líderes do movimento. Nos anos seguintes da greve, em 1917, as lutas operárias por melhores condições de vida e trabalho prosseguiram. E no Brasil somente foi implantado essas leis dos trabalhistas, né, com o governo do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas é que implanta então as leis trabalhistas, entre elas aí se pode citar a carga horária de trabalho, né, de 8 horas diárias de trabalho, né, férias, 13º, né. Basicamente era sobre isso então essa aula.